Fala galera, bem-vindos ao Space Between, o meu, o seu e o nosso canal sobre os mistérios do universo. Hoje vamos falar sobre a missão Cassini, contando um pouco da sua história. Começou lá atrás nos anos 80 e como a missão foi planejada, mostrando seus objetivos como exploração espacial, e falaremos também de como foi constituída e construída a sonda e principalmente o que descobrimos durante esse tempo que a sonda navegou pelo espaço até chegar no sistema saturniano. Navegando pela órbita do planeta Saturno, mergulhando em seus anéis e também descobrindo dados e informações impressionantes sobre as suas luas, que podem mudar nosso conceito sobre a possibilidade da existência de componentes para a vida fora do nosso planeta. Vem comigo nessa jornada e roda a vinheta! Pessoal, embora a missão espacial não tripulada Cassini-Huygens tenha terminado em 2017, mergulhando na atmosfera de Saturno após cumprir sua missão de 20 anos, a ciência continua a usufruir das informações recebidas até hoje, muito por conta dos dados coletados pela sonda espacial durante esse tempo que ela permaneceu em pleno uso no nosso sistema solar. Galera, o projeto Cassini levou 2 décadas de planejamento e desenvolvimento. Iniciou-se lá nos anos 80. Tudo isso aconteceu quando a Agência Espacial Europeia e a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos formaram um grupo de trabalho focado na cooperação em novas missões espaciais relacionadas ao planeta Saturno. A partir daí, em 1983, o Comitê de Exploração do Sistema Solar da NASA recomendou internamente para o seu conselho a mesma missão, como principal projeto da agência para os próximos anos. Entre 1984 e 85, a NASA e a Agência Europeia unificaram as forças e deram um match nessa missão. Intensificaram as conversas e estudos para que essa missão pudesse ser concretizada. Após 20 anos de planejamento e desenvolvimento do projeto, a missão entrou em órbita de Saturno nos meados de 2004. Antes da gente falar um pouquinho sobre o lançamento e como foi toda essa história da Cassini no nosso sistema solar, vamos começar falando um pouco de como é constituída e formada a estrutura da sonda Cassini. A Cassini-Huygens possui esse nome composto por conta de 2 elementos principais que formam o equipamento, o orbitador Cassini e a sonda Huygens. O orbitador Cassini foi batizado em homenagem ao astrônomo e matemático Giovanni Domenico Cassini, o descobridor de vários pequenos satélites naturais, também dos anéis em torno de Saturno. E a sonda Huygens, batizada com o nome do astrônomo Christian Huygens, o descobridor do maior satélite de Saturno, Titã, em 1655, isso mesmo, 1655. A estrutura da Cassini pesava em média 1,5 toneladas e abastecido com 100% de combustível, poderia chegar a 3 toneladas. Vamos falar um pouquinho também dos instrumentos que compõem a Cassini. 1. A antena principal de comunicação de 4 metros de diâmetro, responsável por emitir ondas eletromagnéticas de forma direcional e refletidas por objetos distantes. 2. Radar acoplado na parte de baixo da antena. É o dispositivo que detecta a distância desses objetos que são recebidos pela antena principal. 3. Um espectrômetro para mapeamento e análise. Esse equipamento serve para fazer mapeamento de compostos usando leitura de infravermelho, violeta e também de plasma, que é acoplado também ao analisador de poeira cósmica. 4. A sonda Huygens Titã, que tinha como missão ser desacoplada da Cassini, descendo de paraquedas na atmosfera de Titã, uma das maiores luas de Saturno, abrindo um completo laboratório robótico na superfície para estudar sua atmosfera. 5. Um magnetômetro. Magnetômetros são instrumentos usados para medir a intensidade e direção de campos magnéticos. Outros usos incluem também a prospecção mineral, fazem também a avaliação de interferências e controle de altitudes de satélites. 6. Gerador termoelétrico de radioisótopos. Repita comigo, radioisótopos. Esse equipamento usava calor produzido por cerca de 33 kg de plutônio, em forma de dióxido de plutônio, para gerar eletricidade direto via dispositivo termoelétrico.
que alimentava a sonda e fazia o motor funcionar. Agora vamos falar um pouco sobre o lançamento da missão. A sonda Cassini foi lançada às 8 horas e 43 minutos da manhã do dia 15 de outubro de 1997, da estação da Força Aérea do Cabo Canaveral, na Flórida. O Cabo Canaveral, para quem não sabe, faz parte de uma região conhecida como Costa Espacial, pois lá se situa o Centro Espacial Kennedy e a base da Força Aérea. A maioria das naves espaciais dos Estados Unidos rumo ao espaço são lançadas dessa região. Galera, se liga nessa foto o tamanho da área de lançamentos da base. A sonda Cassini foi lançada utilizando um foguete de 2 estágios, o Titan 4, conhecido também como veículo de lançamento. A força gerada pelo lançamento expeliu a Cassini da nossa atmosfera a uma velocidade de 12 km por segundo, que conseguiu assim escapar da atração terrestre e adentrar ao espaço. Vamos falar do trajeto que a Cassini fez no nosso sistema solar. A viagem interplanetária da Cassini saindo aqui da Terra até chegar no sistema saturniano levou quase 7 anos. O primeiro trajeto feito pela Cassini no nosso sistema solar foi em direção ao planeta Vênus, sobrevoando na data de 27 de abril de 1998. Nesse momento, a Cassini sofreu uma ajuda gravitacional, quando ao se movimentar em volta da órbita de Vênus, aproveitou a sua força e pegou uma impulsão para um trajeto mais longo. A sonda alcançou o planeta Júpiter em 30 de dezembro do ano de 2000. Quando foi realimentada de energia, dessa vez de origem jupiteriana, com o objetivo de alcançar Saturno. Em 1º de julho de 2004, após a viagem de 7 anos, a Cassini atingiu seu objetivo, a exploração do sistema saturniano. E quais foram os feitos principais dessa missão? Foram 19 anos e 335 dias de duração da missão, sem contar a fase de projeto. Foram quase 8 bilhões de quilômetros viajados com a Cassini pelo nosso sistema solar. E o sucesso da missão foi conseguir observar 6 novas luas e fez 162 voos sobre elas. E completou 294 voltas completas na órbita de Saturno. E os resultados disso são impressionantes. São mais de 453 mil fotos tiradas. Esses dados recebidos se transformaram em mais de 4 mil estudos publicados, que gerou interação entre cientistas de 27 nações. Ufa, dá para ver o tamanho e a importância dessa missão. Imagina só quando falamos de valores gastos nela. O custo total da missão Cassini-Huygens é de cerca de 3,2 bilhões de dólares. É isso, galera, bilhões de dólares. Incluindo 1,4 bilhão para o seu desenvolvimento como projeto, 422 milhões para a construção da sonda e 54 milhões gastos com a equipe durante o rastreamento no espaço. Vamos falar um pouco dos feitos que considero mais importantes dessa missão. Conhecendo os anéis de Saturno. Na região mais próxima de Saturno está o anel D, caracterizado por um brilho muito fraco, com a largura que varia entre alguns quilômetros e algumas dezenas de quilômetros. Sua observação da Terra era duvidosa, pois a reflexão estava no limite da resolução dos nossos telescópios. Em seguida, esse anel aparece à borda interna do anel C, onde ocorre um significativo aumento na luminosidade. Apesar de ser formado por muitas faixas e ser bem transparentes, as medições de luz difusa confirmam a hipótese que o anel C é formado por poucas partículas. Baseado-se no aumento da luminosidade, há um limite bastante claro na divisão do anel C e B, onde se observa um grande aumento de brilho e na opacidade do material, o que revela um número muito maior de partículas. Nos anéis B, as partículas parecem orbitar ao redor de Saturno em pequenos grupos em forma de cunha, medindo de 10.000 km de comprimento a 2.000 km de largura. Os anéis B terminam no limite interno de um espaço chamado divisão Cassini. O anel A começa com um brilho igual ao do anel B, decresce gradativamente até a divisão Encke. Na parte externa da divisão Encke, há um aumento no brilho de 25% na parte mais externa e ainda um aumento de 50% na luminosidade, porém é uma faixa muito estreita. É importante citar que não são 4 anéis que existem em Saturno, e sim 4 grandes grupos de anéis, onde se observa milhares de divisões entre eles. Outro feito sensacional da Cassini foi a descoberta de novas luas. A missão conseguiu mapear 6 novas luas entre os anéis que os telescópios terrestres e também o Hubble ainda não tinham identificado. Saturno hoje é o planeta do sistema solar com o maior número de luas ou satélites naturais, totalizando 82 luas. Saturno ultrapassou Júpiter nesse quesito, que possui até um tempo atrás 79 luas já identificadas. Quais são as principais luas de Saturno?
vamos falar de 4 que eu considero as mais importantes. Encélado. Em um sobrevoo da Cassini pela Lua Encélado, uma atividade estranha nos polos do satélite chamou a atenção dos controladores aqui na Terra. O que eles descobriram foi uma série de emissões de vapores de água, algo parecido com geysers que temos aqui na Terra. Após essa descoberta, foi alterado o cronograma da missão para obter mais informações sobre esse evento desconhecido. Em uma análise mais profunda, em novos sobrevoos, foram colhidas partículas lançadas ao espaço. Chegaram-se à conclusão que Encélado possui um oceano de água salgada debaixo de sua crosta, mas um lugar no nosso sistema solar que pode abrigar vida, já que o oceano de Encélado foi estimado em 1 bilhão de anos, tempo ideal, segundo alguns pesquisadores, para que a vida comece a evoluir. Rheia. É a segunda maior lua de Saturno. Segundo a missão Cassini, ela possui uma atmosfera de 70% de oxigênio e 30% de dióxido de carbono, sendo 5 trilhões de vezes menos densa que a nossa atmosfera aqui da Terra. Phoebe. Encontra-se a 13 milhões de quilômetros de Saturno e foi descoberto por William Henry Perkin em 1898. O seu descobridor no começo não deu muita atenção para ela, mas os cientistas, em conjunto com os dados da Cassini, concluíram que Phoebe orbita na direção retrógrada. Isso mesmo, contrária de Saturno. Assim ela veria Saturno ao nascer a oeste e se pôr-se a leste. E por último, e não menos importante, a Lua Titã. É o maior satélite natural de Saturno e o segundo maior de todo o Sistema Solar, atrás apenas de Ganímedes, de Júpiter. Sua superfície é coberta por montanhas, lagos e rios, o que levou os astrônomos a dizer que parece um cenário muito próximo do que a gente tem aqui na Terra. Mas o líquido em Titã não é água, e sim metano, isso mesmo, metano. Os cientistas especulam que a vida existente tem origem a partir desse componente químico. Como foi o final da missão Cassini? Cassini terminou sua missão histórica com 22 voltas ousadas, passando pelo espaço entre Saturno e o anel mais interno do planeta, o Anel D. Durante essa parte da missão chamada de Grande Finale, Cassini explorou uma região inteiramente nova em torno de Saturno. Ao adentrar a atmosfera, seus propulsores usaram pequenos jatos controladores para manter a antena da sonda apontada para a Terra, garantindo o envio de seus últimos e preciosos dados coletados. A partir desse momento, a sonda perdeu seu controle e começou a queimar como um meteoro, movimentando-se a 13.000 km/h. A comunicação foi cortada a cerca de 1.500 km acima das nuvens de Saturno e a sonda começou a se desintegrar, finalizando assim com um heróico adeus e com suas partículas adentrando a atmosfera de Saturno. A equipe da NASA estuda até hoje os dados recebidos, principalmente os que vieram dos instrumentos que analisam os dados da descida do planeta anelar. Uma das ferramentas mais importantes é o espectrômetro de massa chamado INMS, que deve detectar as composições de íons positivos e partículas neutras presentes na atmosfera de Saturno. Desde o início desse projeto, a NASA tinha algumas metas principais com a missão: fazer mapas detalhados da gravidade dos campos magnéticos de Saturno, entender melhor do que são feitos os anéis de Saturno, fazer imagens de alta resolução e precisão do planeta, suas luas e seus anéis. Não esquecer das grandes descobertas, como os mares de metano líquido sobre a Lua Titã e a existência de um vasto oceano de água salgada sobre a superfície glacial da Lua Encélado. Bem pessoal, a hora é dizer tchau e por hoje é isso. Não esquece de deixar seu like no vídeo e compartilhar. E principalmente de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que sair um vídeo novo aqui no Space Between. Conto também com sua sugestão e seus comentários aqui no vídeo para a gente trazer novos conteúdos aqui no canal. Como você, eu também estou aprendendo aos poucos sobre a imensidão do nosso universo e agradeço a sua ajuda para melhorar cada vez mais o conteúdo desse canal. Obrigado por embarcar comigo nessa jornada e até a próxima. Tchau!